A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para começar mais um vídeo, né, pro canal, contando as experiências sobre a vida missionária. Amém, irmãos? Gostaria de agradecer os inscritos que estão chegando e estou muito feliz. Com poucos vídeos já está crescendo um pouquinho o canal, amém? Glória a Deus. Queria estar abordando num tema hoje, irmãos, que eu falei no primeiro e no segundo vídeo sobre a missão, né, da gente levar o, o alimento, a roupa para o nosso próximo, nosso irmão, e hoje eu vou entrar num assunto da experiência que eu vivi, que eu quero compartilhar para os irmãos, sobre o mundo espiritual também, né, que a gente vai nos lar, nas casas das famílias, e a gente vai encontrar também o mundo espiritual, né, irmãos? Que é sobre batalha espiritual, né? Que a gente vai lá, a gente leva o alimento, o conforto, coisa, mas a gente ora pelas famílias, né? Às vezes por libertação e tem que estar preparado, que senão eu vou contar uma experiência para os irmãos logo no começo da minha caminhada, que eu me entendi que a minha missão era a missionária, né, para visitar a parte da missão. E aí teve um episódio que deu ruim, deu ruim nas primeiras experiências, mas tudo é experiência para contar e quero falar para os irmãos que às vezes estão começando, né, nas visitas caseiras, qualquer no circo de oração, os irmãos, às vezes a gente quer ajudar, quer coisa, mas tem que se preparar em todas as áreas, né, irmãos? E aí eu vou contar a experiência para os irmãos de uma visita num lar que nós fizemos, né? Que foi eu e o meu esposo e um outro casal de missionário, fomos visitar uma família. Mas primeiro eu quero deixar uma passagem da Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras, sobre o que Jesus disse, né? Sobre a, a gente, o mundo espiritual, né? A batalha espiritual que a gente tem que lidar com, com demônios, né? Então, vou deixar aqui no Evangelho de Marcos 9:14, o jovem lunático, né? Que contar a historinha rápida ali para o irmão, que tem muitos irmãos que sabem, mas tem uns que não conhecem ainda, que era um jovem lunático, né? Doente, então, e ele era possesso de demônios, né? Então, aquele pai cansado, tantos lugares certo levou para curar o filho, não conseguiu. Então, ouviu falar que Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, e ele levou aquele jovem lá naquela meio daquela multidão. Mas Jesus não estava lá perto, ele estava no monte com outros discípulos e outros ficaram. E ali ele levou e pediu para os discípulos expulsar aquele demônio, né, curar aquele jovem. E os discípulos ali começaram a orar e a expulsar e não conseguiram, né? E ficaram até depois indignados, chateados, né? O que aconteceu, né? Que se eles estavam com Jesus, estavam andando certinho, o que houve que não tinha expulsado aquele demônio daquele jovem, que aquele pai já estava cansado, né? Era um demônio muito furioso, muito forte na vida daquele jovem, que uma hora ele caía no fogo, daqui a pouco se atirava na água para matar a vida daquele jovem. Era um demônio fortíssimo que tinha na vida do jovem, e aquele pai já não aguentava mais, já estava até sem esperança de a cura do filho. Então, Jesus veio no meio da multidão e perguntou o que estava acontecendo, né? Aquela arruaça ali, e os jovens não conseguiu tirar o demônio daquele jovem. Então, Jesus veio, expulsou, e depois que a multidão ali se desfez, ele veio e os discípulos perguntaram, né, o que tinha acontecido, que eles não puderam expulsar os demônios. Então, Jesus explicando que tem certas castas, heresias de demônio que não, que a gente só na oração e no jejum, que nem diz, é no jejum e na oração,
que nem disse aqui, esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém, irmãos? Tem Efésios 6 também, 6:10, que fala da armadura espiritual que a gente tem que deve ter a armadura, né? Para se revestir. Depois eu vou estar lendo para os irmãos ali as partes principais do texto. Depois os irmãos estudam em casa Efésios 6:10 e esse do jovem lunático é Marcos 9:14 até o 29, né? Que o 29 é o versículo final que fala, né? Que Jesus fala que só com jejum e a oração. E aí que eu quero contar a minha experiência com os irmãos, que um dia um casal de missionário convidou nós para estar numa casa fazendo a visita, né? E logo no começo da caminhada nós fomos, eu já tinha experiência com a igreja, já há anos na igreja, mas na parte da missão nunca tinha ido visitar os lares, as pessoas, e foi as minhas primeiras vezes. Então a gente foi, né, em quatro, né, pessoas, e vou contar os erros também que a gente não deve fazer quando visitar o lar, né, o jejum e a oração e outras que eu vou estar falando para os irmãos que deu tudo errado a experiência, mas é tudo para aprendizado, né, irmãos, que a gente está começando e de repente eu posso ajudar com a minha experiência e ajudar algum irmão para não passar por o mesmo, né. E aí, então, nós fomos na visita nessa casa, foi numa tarde, né, e já tá quase indo pro lado da noite, acho que creio com as 5, 6 horas da tarde, o casal tava em casa, era um casal, né, e aí entremos na casa, tudo, conversamos um pouquinho e depois comecemos, né, perguntamos se vocês queriam a oração, os irmãos que estavam à frente, né, que eram 2 missionários, e a gente foi acompanhando. Aí foi no caso eu, o marido, o casal, e ainda levaram mais, acho que 2 crianças que eram filhos da irmã. Ali já tá o primeiro erro. E aí comecemos a orar por aquela mulher, né? Os dois do casal. E fizemos um círculo ali, começamos a orar, e a mulher se manifestou com um demônio fortíssimo, irmãos. Se manifestou. E o que nós fizemos, assim, os irmãos fizeram, deitemos aquele demônio no chão, que não era mais aquela mulher que estava ali. E pensa na força, irmão, daquele demônio. Era um demônio feminino, começar a dar umas risadas. É o demônio, aquele que a gente sabe que dá as risadas, né? A fulana, para não dizer o nome que eu não gosto. E aí ela deitemos aquela no chão, aí se debatia tudo. E aí era o marido nas pernas dela, e a missionária que foi com nós no braço, e eu no outro braço. Os irmãos precisam ver a força que aquele demônio tinha, que os irmãos viram que eu sou pesadinha, Deus da época, né? Acho que era mais magra, pouca coisa. E aquele demônio levantava eu me, assim, um dos braços, eu e a outra missionária. E o meu marido ali com a força de um homem, né? Então dá para ver que no normal uma mulher não tem força para levantar 2 pessoas, e era o demônio que tava ali. E urrava e coisa, e orando, sim, e o outro missionário, que era o esposo, o marido da missionária, orando, intercedendo, e nós segurando ali, intercedendo também. E foi indo, assim, parou. Aí achamos que tinha vencido aquele demônio, te dei embora, e sentemos ela, ela sentou no chão, nós ficamos ali na volta de joelhos, irmão. E aí o segundo erro, inventemos de dar um copo de água, coisa que depois que eu aprendi que não se faz. Aí ela tomando aquela água, meio se rindo, e eu já vi, aí tem coisa, esse bicho não saiu. Aí começou a dar risada, umas risadas, aí começou a dizer, seus idiotas, ainda chamou nós de idiota ainda, seus idiotas, vocês estão me dando água, eu não fui embora, eu tô aqui. E ela tinha um olho verde, a mulher, estralou aqueles olhão verde assim, seus idiotas, vocês estão me dando água, seus burros. E começou.
Aí nós deitemos lá para trás de novo e começou a batalha. Eu no braço, a irmã na outra, e foi indo. Aí ele viu que não ia, que nós não ia largar, né? Se fingiu, tipo demônio fingido, se escondeu. E aí ela fingiu que estava bem e pegou e tá bom. Sentou, ficou normal ali todo. Aí daqui a pouco a missionária essa olha e o marido dela tava já com o olho gacho também. Eu disse, ai meu Deus, passou pro homem. E aí dali já comecei a morar no homem, mas o homem não se manifestou. Assim, ou já estava se manifestando, não sei se passou dela pro homem, ou o homem já tinha um demônio também, né? E ali oremos, fizemos uma coisa. O que eu queria dar uma pausa no testemunho e falar para os irmãos ali que das crianças, irmão, que de repente a missionária não tinha com quem deixar, mas sempre quando os irmãos for fazer a visita, assim, não levar as crianças, né? Porque é uma coisa traumática para eles, né? Ficar tudo apavorado, assustado com aquele, para eles ali um bicho ali, uma coisa urrando, né? Então é uma experiência traumática, né? Até para depois na vida adulta, né? Que se tem assim ministério para desenvolver alguma coisa até nem quer, porque fica traumatizado. E aí eles pegaram e ficaram ali. E eu digo, né, se um demônio desse se solta, que é um demônio furioso com a força, eu creio que vai e pega uma criança daquelas, né? Ou, que nem tem muitos testemunhos por aí que eu já vi, que quebrou uma casa toda, que pegou a pessoa pro pescoço, o irmão tava de gravata, enforcou. De casos de morte eu nunca vi, né? Que um demônio matou uma pessoa, mas que fez estrago nas igrejas, em alguma casa, em algum lugar. Então a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Nunca levar crianças. E o segundo erro foi de dar água, né, irmãos? Coisa que eu nem sabia. Que aí a pessoa tá ali que naquele demônio fingido ainda tirou sarro, né? Estão me dando água, os idiotas, os burros, como se dissesse, eu tô aqui, não saí, tô tomando a aguinha que vocês estão dando. E aí, continuando o testemunho, né, irmãos? E oremos ali e tudo, e aí ficou aquela mulher ali, quieta, calada, e depois tinha outros vizinhos do lado ali que oremos na casa e tudo. E, e foi. E depois se despedimos ali, e o que eu ia dizer pro irmão? Se despedimos do casal ali, né? Oremos. Aí parece que ficou tudo bem. Mas o demônio só se fingiu, como se dissesse, vamos se fingir para eles vazar daqui. Aí pegamos o carro e coisa e fomos embora, né? E o que aconteceu? Aí, dias depois que nós fomos embora, o marido da mulher falou, né? Que luta que ele passou, que depois que nós fomos embora, ele pegou a moto e saiu de trás de nós do carro, mas aí como nós já tava adiantado o carro, não alcançou mais nós para que ele queria chamar nós de volta para voltar lá para expulsar aquele demônio, que aí a mulher se manifestou de novo, com aquela pombagira ali e umas risaias, e só começar a se rir e começou a quebrar as coisas, destruir as coisas. Então, aí a gente ficou sabendo dia depois, né? E vai saber que hora e quando que saiu aquele demônio, aquele homem, certo? Nem entrou mais dentro de casa com medo. E então é uma experiência assim, irmãos, assim, tem outras experiências que também que não deu ruim, não deu muito certo. Mas eu estarei contando em outra oportunidade. E o que eu quero dizer para os irmãos é que a gente tem que se revestir na oração, no jejum, e ficou uma coisa frustrante, né, irmãos? Porque a gente já recém está começando com todo o amor e carinho, quer levar o amor e o carinho para aquela pessoa, a cesta básica, a ajuda e a ajuda espiritual, e acontece isso, né? A gente fica chateado, fica desanimado, né? Que o diabo ainda tira sal da cara da gente, que ele é astuto, mas o nosso Deus é maior. E e aí, às vezes, até eu vi experiências já também, né? Que às vezes a pessoa está em pecado, né? Pecado enrustido, algum pecado, e ele revela, seja na igreja ou coisa, a pessoa vai tentar expulsar, tá no pecado ali,
e ele revela o pecado. E aí é mais traumático ainda, mais vergonhoso. Então a gente tem que estar sempre pedir perdão no nosso pecado, nossas falhas, né? Ou se tiver em pecado, nem te mete. Nem te mete, porque é só para passar vergonha e ser revelado o teu pecado. Que é assim como tem os profetas, né? Que Deus fala do pecado que a gente faz, né? Que a pessoa faz, alguma coisa ali, que tá traindo a esposa, ou qualquer tipo de pecado que a gente não tá em retidão, ele vem e revela. E aí foi uma experiência, assim, bem frustrante, né? Porque aquele casal deveria ter, ó, irmãos, se prepara no jejum e na oração, como devemos fazer também, né? Outra coisa, terceira coisa também, outro de erro, assim, a gente nunca deve sozinha ou querer se meter num lugar lá, se não tiver, tem que ter, vai o círculo de oração, vai um grupo de irmãos, grupo de irmãs, né? Ou as irmãs sozinhas, às vezes é um homem que se manifesta, né? As irmãs não dão conta, ou o irmãos, tocar nas irmãs, né? Claro que é um demônio que dá ali, né? Mas ter as irmãs para interceder pela irmã, pela pessoa, da mulher ou homem, né? Tem que ter a prudência, né? Então ficou essa experiência marcada que eu queria passar para os irmãos assim. Então em Efésios 6 diz ali, né? Se revestir de toda a armadura para resistir os dias mal. Vou ler uma passagem aqui para os irmãos. A qual diz, né? Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não tememos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e os príncipes das trevas do século do século. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí no 16, tomando sobretudo o escudo e a fé, qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. No 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso todas perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Então que a gente deve se revestir. Não, claro que a gente... Eu não tinha... Tem pessoas também que... Outras pessoas assim, têm medo de demônio, tem irmãos assim que o ministério é do louvor, de pregação, e tem uns que são designados para batalha espiritual, né? Para lutar e expulsar, libertar as pessoas. Então, se você tem medo, se você tem receio, né? Eu não tinha medo, eu avancei nos braços daquele demônio, que eu sabia que não era a mulher que estava ali, chegava a me levantar para cima e fui com tudo. Mas aí eu fui despreparada, né? Porque se soltasse aquele demônio ali e se agarrasse em mim ou qualquer um dos irmãos que estava ali, nas crianças, né? E ou quebrar a casa toda, né? E aí fica aquela frustração. Então, se você tem medo, se você acha que não é para o Ministério da Libertação ou está se desenvolvendo ainda, pede a Deus o discernimento, né? Se tem o dom, se tem a coragem para enfrentar, porque o que aconteceu naquela casa ali? Nós fomos para pegar e assim, levar o alento para a família, né? Orar, expulsar os males ali e acompanhar aquela família. E no fim virou uma tribulação, por causa que mexemos com os demônios, o demônio daquele espírito ali, não conseguimos expulsar, achamos que tinha expulsado, não conseguimos. E ficou uma tribulação, que o homem saiu de trás, né? E depois sabe lá o que aconteceu, que hora que aquele bicho saiu daquela mulher para voltar assim, né? E de certo ficaram assim, né? Chateado com o estrago da casa e falando mal até, né? Pegar mal, né, irmãos? Ah, aqueles irmãos tal lá só vieram fazer. Então é assim, denegrir a imagem de Jesus, de Deus, né? Do Evangelho. Então tudo a gente tem que olhar, analisar, ver e se preparar, né, irmãos? De orar, os irmãos que são do monte, se preparar, se revestir e enfrentar. Tem irmãos que têm o dom, né? E os irmãos ali, os missionários ali, eles eram preparados. Tem um irmão, ele é bem abençoado, o irmão, assim, ele faz visita. Então, mas naquele momento ali,
Não sei se ele não teve discernimento ou que para identificar aquele demônio, né? Tem certos tipos de demônio eles são todo organizado, que nem diz ali, né? Tem heresias e potestades e cara, são tudo por casta, assim que chama, né? Que tava fala na Bíblia ali. Então, que nem o do Gadareno também, dos porcos lá, né? Que jogou os porcos no. Eu sou legião, ele chamava, né? Tava todos ali reunidos. Então, é uma força maligna ali sem tamanho. Amém, irmãos? Essa experiência que eu tive para contar, teve outras também, muito frustrante, mas eu escolhi essa hoje para falar para os irmãos. Então, se você não está preparado ou quer se preparar, se prepare para a batalha espiritual. Faz parte também da missão, né? Da missão a qual Deus nos designou para levar o alimento, levar a palavra, levar a roupa, o vestir, mas também para o espiritual que a gente tem que se preparar. Porque senão, que nem eu sempre falo, vai dar ruim. Amém, irmãos? Então, este foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer os irmãos que me assistiram e estão chegando, se inscrevendo no canal. Quero agradecer, estou muito feliz. E tá vindo mais ideia, irei contar mais testemunhos, né? A qual eu passei na minha vida, sendo no espiritual, na parte da igreja, na parte de relacionamento também, né, irmão? Do casamento. Estarei passando as minhas experiências para os irmãos e espero que alguma dessas experiências sirva para os irmãos, né? E os irmãos que tiveram experiência, que deu ruim, comenta no comentário, né? Abaixo ali, diz de onde você é. Estarei muito feliz em estar respondendo os irmãos e interagindo, né, irmãos? Então, eu quero falar para os irmãos que eu esqueci dos outros vídeos, eu não compartilho nos grupos, na família, né? E ativa o sininho e dá o joinha, que é. Aí eu teve vídeos assim que quando eu não tá gravando o canal, eu achava, ai, que chato, né? Toda vez, antes de começar o vídeo, ou depois, pedir para ativar o sininho e coisa, mas é importante, né, irmãos? Que aí o YouTube entende que é um vídeo de relevância, não é ofensivo e é de autoajuda. Então ele leva para mais pessoas, né? Amém? Já tem irmãos lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul, quero agradecer, e nas redondezas, amém? Então, este foi o vídeo de hoje, contando a minha experiência de batalha espiritual. Amém, irmãos? Fico todo com Deus. Deus abençoe os irmãos e vamos seguir na caminhada, que a batalha é grande, mas a vitória é certa. Amém, irmãos? Um abraço e um beijo a todos.